A parábola do joio e o trigo tinha um caráter profético. Jesus tomou a figura da atividade agrária tão comum aos seus ouvintes, que dizia que um homem semeou boas sementes de trigo em seu campo, que refere-se a Jesus. E dormindo os homens, veio o inimigo, Satanás, semeou o joio, com o propósito de disseminar o mal. Trigo já era nos tempos bíblicos um alimento precioso. Era uma planta cuja semente servia para fazer o pão. O trigo é a figura dos crentes fiéis. Os comparados ao trigo fazem parte da lavoura de Deus e na grande colheita serão recolhidos aos celeiros do Senhor. O joio cresce caracteristicamente nas plantações de trigo. Tem princípio tóxico, é uma erva daninha. Surge entre as boas sementes e as corrompe. É chamado de o trigo bastardo. O mestre descreve um quadro dramático que revela verdades ocultas, pois joio só se difere do trigo perto da colheita. Apesar de sua semente ser menor e de cor mais escura, se confunde com o trigo, mas quando as espigas desabrocham, todos a identificam. O joio simboliza os filhos do maligno. Se parecem fiéis, mas não são. Aumentam posições, até ministérios, e não são percebidos exteriormente. Em Jó capítulo 1, diz que quando os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Só Deus o reconhece, os anjos não o perceberam, pois o diabo se transfigura em anjo de luz. Dentro da igreja não é diferente. O joio se esconde no meio do trigo, mas um dia as máscaras cairão e o juiz de toda a terra os julgará. O Salmo 37:2 diz: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. A Bíblia diz que, vendo o joio no meio do trigo, perguntaram ao dono do campo: não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? O campo representa o mundo. A seara é grande. São 7 bilhões de pessoas, mas apenas um quarto se diz cristão, e isso inclui as religiões ditas cristãs e seitas diversas que se apropriam do nome de Cristo, mas poucos são ceifeiros. A influência do pecado é grande. Enquanto a igreja dorme, o diabo eleva muito a apostasia, a imoralidade e os vícios. Existe muito joio disfarçado de trigo dentro das nossas igrejas. Então perguntaram ao Senhor do campo: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Havia intolerância religiosa. A tendência deles era exterminar o joio, virar as costas para os pecadores. Era o zelo de Jonas diante dos pecadores de Nínive. Ao invés de misericórdia, o juízo e a condenação. O dono do campo disse não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Ele não queria perder o trigo, pois suas raízes se entrelaçavam e poderia prejudicar o bom cereal. Enquanto os fariseus estavam presos ao pé da letra da lei, Jesus não queria que essa intolerância judaica fosse inserida no cristianismo. A ceifa é o fim do mundo. Os anjos serão ceifeiros, colherão o joio, e todos os que causaram escândalos serão lançados no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não brinque de ser crente, não finja ser trigo, pois Jesus está voltando e Ele separará o joio do meio do trigo. Conserte a sua vida.